Ninguém se sente seguro numa edificação aonde a qualquer momento aquele espaço poderá ceder. Assim, é com relação à nossa vida, com relação à nossa família, com relação à igreja. Ninguém gosta de estar numa família que basta alguém ter um dia ruim, que toda a casa será colocada abaixo por um mau humor. Ninguém gosta de estar numa igreja dividida. Ninguém gosta de estar num cenário, num ambiente onde pessoas não estão unidas. A edificação, ela é algo fundamental, mas não basta construir, precisa construir da maneira correta. Não basta nos empreendermos a edificar uma igreja, precisamos edificar a igreja, as vidas da maneira correta. Pois se nós não fizermos isto, correremos o risco de ter tudo ruindo em uma questão de tempo. Algumas edificações construídas de uma maneira errônea, elas podem durar um pouco mais de tempo, mas ela virá abaixo, enquanto outras podem não ter a beleza, a estética, mas estarão resistindo a qualquer adversidade. A propósito, essa palavra edificar, que encontramos no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, na tradução da Septuaginta, ela vai trazer justamente como a seguinte ideia: a construção de uma casa. Quando você lê essa expressão edificai-vos, edificação, sempre traz a ideia da construção de uma casa, de um espaço para que pessoas possam habitar, de um local onde as pessoas possam conviver, de algo que pode ficar de pé, forte e resistente. Precisamos então construir dessa maneira, com essa perspectiva, algo duradouro. Mas quem é o maior e principal construtor de tudo? O próprio Deus. Deus, ele é o maior construtor, pois Deus é o construtor de todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou tudo do nada, do ex nihilo, do nada veio tudo a existir. Deus, ele não começou a criar o mundo a partir de uma criação, algo pronto, de uma massa. Ele tão somente criou tudo do nada. E quando nós tentamos fazer um exercício sobre o que é o nada, entramos justamente em vários pensamentos. Nada é nada. Nada é o vazio. Deus, ele criou os céus e terra do nada. Tudo que existe nos céus, na terra, embaixo da terra, foi criado por um Deus sábio. Ele criou todas as coisas numa ordem perfeita. Deus não criou o homem no primeiro dia, porque se ele criasse o homem no primeiro dia, o homem não teria local para habitar. Deus foi criando todas as coisas, desde o reino celestial, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, para que depois o homem pudesse estar sendo criado. O nosso Deus é um Deus fabuloso, grandioso e um Deus sábio. O nosso Deus, ele também, além de ser o criador de todas as coisas, ele é o sustentador de toda a criação. O nosso planeta não sai de órbita, porque o nosso Deus sustenta. Os mares vão até onde Deus determinou para o mar ir. O sol continua todos os dias, nascendo,
e se pondo. A lua, tudo continua em perfeita ordem, porque o Criador edificou todas as coisas para louvor da sua glória. Toda a criação revela o nosso Deus. É o que Paulo, inclusive, no capítulo 1 em Romanos, vai dizer isso. A criação revela o Criador. A criação, inclusive, anseia a manifestação dos filhos de Deus, porque ela geme, porque a criação foi colocada sob júdice por conta do pecado. A criação, ela revela esse Deus tão poderoso, santo. E Jesus, conforme o autor aos Hebreus diz, Ele é o Criador e Ele é o sustentador de todas as coisas pelo poder da sua palavra. Sabe o que isso significa? Com o mesmo poder que Deus disse, haja luz, e houve luz, Deus poderia também trazer uma palavra, acabe tudo, e aconteceria o quê? Tudo iria deixar de existir. Deus está sustentando a criação que Ele criou e Ele edificou. Deus, Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E agora esse homem, que deveria se relacionar com o seu Criador, ele, por conta do pecado, se afastou e tem procurado se afastar cada vez mais do Deus Santo, do Deus Triuno. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que aquela criação perfeita, sem pecado, colocada no Éden, tenha sido corrompida, chegado ao estágio de depravação total por causa do pecado. A depravação total, ela alcançou todos os estágios da vida humana. Não há uma área pela qual o homem não tenha sido afetado pelo pecado. Aquela edificação que Deus fez no jardim, colocou no jardim, agora por causa do pecado, tem tomado multiformas, por causa dessa rebeldia do homem. E assim a edificação nossa se tornou egoísta, individualista, narcisista, e nós nos afastamos de Deus. E nós não nos preocupamos com as coisas de Deus. É cada um por si. Eu tenho que pensar apenas em mim e na minha satisfação. Por isso, que quando pensamos sobre edifiquem-se uns aos outros, precisamos voltar os nossos olhos e entender que temos uma responsabilidade individual na nossa edificação. Paulo, escrevendo para uma outra igreja, a igreja de Corinto, no capítulo 3, nós encontramos ali Paulo instruindo aqueles irmãos que estavam também divididos em grupos. O grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo, o grupo de Cristo. E aí Paulo ele começa a falar sobre o que é a igreja. E ele vai usar justamente duas figuras para poder explicar o que é uma igreja e como a igreja deve funcionar. A primeira figura que ele usa é a figura do corpo humano. Um corpo, ele precisa estar funcionando da maneira correta, seus membros internos e externos. Se um órgão nosso, ele por qualquer razão, começa a agir de uma maneira contrária à sua função, o corpo ele corre o risco de óbito. Se o seu coração, ao invés de bombar, bater, ele toma a decisão, hoje eu estou cansado, eu vou ficar aqui um dia sem bater. O que vai acontecer com o corpo? Morrer. Se um órgão do nosso corpo tomar uma decisão de funcionar de uma maneira contrária, exemplo, se a nossa mão direita, ela começar a se movimentar por si só, há algo estranho. E a mão vai falar, eu não quero seguir a ordem do corpo, eu faço o que eu quero. Isso mostra que tem algo errado no corpo. Uma das maneiras que nós principalmente nos deparamos quando um corpo, ele ao invés de funcionar em harmonia, ele começa a se atacar, é uma palavra chamada câncer. O câncer
É quando as células começam, ao invés de fazer a sua devida função, a atacar o próprio corpo. E o corpo todo sofre. E o problema é que o câncer, muitas vezes, ele gera metástase. Paulo usa a figura do corpo, mas também usa uma outra figura no capítulo 3, que é a figura de um edifício. Ele vai falar do corpo, mas ele vai falar de um edifício. E esse edifício, no capítulo 3, nós vamos encontrar Paulo usando a seguinte expressão: pois nós somos cooperadores, a partir do verso 9, somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Ele não diz algo como você é uma pessoa autônoma para fazer o que você quer, não, nós somos, veja, plural, nós somos cooperadores de Deus, lavoura, edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. E a partir de agora Paulo vai dizer o seguinte: contudo, veja cada um como constrói. A construção de uma igreja, de uma família, é algo que cada um de nós necessita levar em consideração como está construindo. Você pode optar semear da maneira que você desejar. A semeadura é opcional, mas a colheita não é. Você pode optar em construir uma casa com o alicerce Jesus, com oração, com culto no lar, com devoção, com coração quebrantado, com verdade, com amor. Você pode optar. Mas você pode optar em construir um lar longe de Cristo. Um lar religioso, um lar onde você se preocupa apenas em ensinar seu filho a fazer uma oração, a ir a uma cerimônia religiosa, mas não ter uma vida de intimidade com Deus. Nós precisamos nos preocupar como estamos construindo. E o texto sagrado vai dizer, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já foi posto, que é Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. E se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Não basta construir, é importante saber como estamos construindo. Você está construindo com que base? Quais são os materiais que você está utilizando para construir a sua família? Quais são os materiais que você está utilizando para construir a sua própria vida? Às vezes nós não levamos em consideração esses detalhes. Achamos que tudo vale. E por causa disso, a construção que deveria ser algo bonito, se torna algo preocupante. Se torna algo decadente. Não tem sentido.